Em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 9, diz assim: Ao qual resistis firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Aqui em Efésios, no capítulo 6, Efésios capítulo 6, do versículo 13, diz assim: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. A palavra de Deus está nos dizendo, nos alertando, que é necessário tomarmos toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau. A Bíblia sempre nos alertou do dia mau. O Senhor Jesus disse: basta a cada dia o seu mal. Na oração do Pai Nosso, ele disse: livra-nos do mal. E aqui em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 9, o apóstolo Pedro diz: ao qual resistis firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Nós não fomos premiados como os únicos que passam por aflições. Todo aquele que segue a Cristo, ele está passando por desafios na sua vida cristã. Porque viver nesse mundo, meus irmãos, é a cada dia você matar mais do que um leão. No mundo de trevas, onde o amor esfria a cada dia mais e mais, a multiplicação da iniquidade, você olha para todos os lados, o que você vê, hein? Um vale de ossos secos. Não há, irmãos, humanamente falando, não é? Esperança para uma geração que não dá ouvidos à palavra do Senhor, uma geração dita de cristãos que não tem apego à palavra da cruz, à palavra do arrependimento. O que se vê nos púlpitos das igrejas são promessas de prosperidade, de abundância e de realização de sonhos pessoais. Isso tem trazido aos corações um vazio tremendo. E aqueles que são sinceros, aqueles que, como você, está buscando a face do Senhor, está buscando a sua consagração, o seu devocional, o seu relacionamento com Deus, quantas das vezes você se encontra numa condição de não ter forças nem mesmo para orar, nem mesmo para ler a Bíblia, nem mesmo para ter o seu devocional, você se sente cansado. E isso, meu irmão, isso faz parte da caminhada cristã. Por mais incrível que isso possa soar ao ouvido de uma geração que está acostumada a ouvir somente palavras agradáveis, mas a caminhada cristã, ela é feita de altos e baixos, de desafios, de montanhas e de vales, de estradas perigosas, dificultosas, onde muitas das vezes o caminho parece que vai se tornando mais estreito, vai se afunilando e você tem a sensação de que não vai conseguir passar por aquele caminho tão estreito. Não desanime, não entregue a caminhada, não desista dela, porque nessa caminhada cristã nós não podemos olhar para trás, nós não podemos voltar atrás. Voltar para onde? Para o quê? Um dia minha esposa e eu fomos fazer uma visita a uma família que teve uma perda muito grande, humanamente falando, uma perda irreparável. E um membro da família disse que no seu coração ele teve desejo de queimar a Bíblia, de desistir de tudo. E eu perguntei para ele: você desistir, você vai para onde? Para onde você vai? E é isso que o inimigo de nossas almas quer que pensemos. Desista, volte para trás. Mas eu te faço esse apelo: voltar para onde? O Senhor Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida. Eu disse para essa pessoa: digamos que você pegue as Escrituras e você queime as Escrituras. E aí?
E a sua eternidade? O que será dela? Nós estamos aqui de passagem. Seja o bem ou o mal que recebamos nesta vida, vai passar. Pode parecer uma eternidade o que estamos vivendo e vendo nesta geração. Mas, meu irmão, minha irmã, isso vai passar. E o que você faz enquanto isso não passa? O que diz aqui em Efésios, no capítulo 6, no versículo 13: tomai toda a armadura de Deus. Para qual objetivo? Para que você possa resistir no dia mal. Essa palavra mal, ela quer dizer aflição, angústia, se refere a pessoas, se refere a situações. E nós, irmãos, estamos rodeados de filisteus, de inimigos, por todos os lados. A palavra de Deus nos diz que o nosso adversário, lá no versículo 8 do capítulo 5 de 1 Pedro, diz: olha, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É essa a luta diária. É essa a luta do cristão genuíno. É essa a luta daquele, como diz a palavra de Deus, que o justo Ló, todos os dias ele afligia a sua justa alma. Ele afligia a sua alma porque vivia no meio de um povo promíscuo, pecador, que não se arrependia dos seus atos pecaminosos. Todos os dias Ló, ele afligia a sua alma. Você e todo cristão genuíno, todos os dias, tem afligido as suas almas. Tem estado em aflição, porque não estamos em casa ainda, porque ainda não chegamos no nosso lar. Pensa nos nossos irmãos que estão nos países onde a palavra de Deus é perseguida. Pensa naqueles que agora estão presos por causa de Cristo e são torturados, são humilhados, massacrados e executados de uma forma tão cruel, tão injusta. Nossos irmãos que estão por aí, no meio de tantas perseguições, estão dando sangue por causa do Evangelho. Mas os cristãos que estão nos países livres, entre aspas, onde há uma liberdade de pregar o Evangelho, há a liberdade de você manifestar a sua fé, esses cristãos estão morrendo porque estão numa geração, num país onde se cultua tudo e a todos. O dinheiro, a prosperidade, a realização pessoal. E essas pessoas estão ficando cada vez mais angustiadas. Eu me lembro que quando eu era criança, bem criança, nós íamos, eu e mais alguns colegas, né? Nós íamos num rio pegar peixinhos, né? Chegávamos ali e víamos aqueles peixinhos dourados e ficávamos admirando aqueles peixes, entrávamos naquele riacho e cada um mais bonito do que o outro, e pegávamos aqueles peixes, botávamos dentro de um recipiente de água e levávamos para casa para mostrar, né, para os nossos familiares a beleza daquele peixe. Só que quando chegava lá, o peixe morria, porque nós tirávamos eles de uma água que tinha oxigênio, né, sem saber, mas colocávamos numa água parada e até chegarmos em casa, aqueles peixes morriam. E eu ficava muito triste, porque eu era criança, muito pequeno, e não entendia por que era só tirá-lo do rio e ele morria. E agora, depois de um bom tempo, não é, que eu fui entender que ao tirá-lo do rio, de uma água com oxigênio, os peixes acabavam morrendo. E é isso que não pode acontecer conosco. É isso que não pode acontecer com você. O Senhor Jesus, Ele é esse rio que tem um oxigênio para a sua alma. Largar
Abandonar a fé é a certeza da sua morte espiritual. Eu sei que não é fácil. A caminhada é comprida, a caminhada muitas das vezes, na grande maioria das vezes, é cansativa, ela traz desgaste, ela traz cansaço, ela traz desânimo e, por outro lado, a sua natureza pecaminosa, ela é bombardeada, porque diz aqui, o adversário, ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O nosso adversário, ele procura sempre bombardear, porque ele é um oportunista. Sabe que um cristão genuíno, ele tem as duas naturezas, a natureza pecaminosa e a nova natureza, aquela que se compraz em fazer a vontade de Deus. Você está desanimado? Mas não volte atrás. Persevere. Se você cair, levanta. Está com sede? Está com fome? Está se sentindo fraco? Mas persevere. A fome vai passar. A sede vai passar. Logo, o Senhor vai mandar o sopro do Espírito e vai reavivar a sua alma. Vai matar a sua sede e vai matar a sua fome. Vamos fazer uma oração? Vamos orar a Deus pedindo graça, pedindo força, pedindo sustentação. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, sabemos, ó Pai, que o mundo jaz no maligno e que os dias são difíceis. Quantas pessoas estão passando por momento desesperador. Nossos irmãos são presos, são torturados por causa da Tua palavra e diariamente, constantemente, estão sendo desafiados a negar sua fé. Pedimos, Senhor, que o Senhor envie o Seu Espírito, levando força, consolo, graça, dando-lhes sustentação espiritual. Alivia suas dores, diminua suas penas, dá-lhes o livramento, Senhor. Socorre os nossos irmãos, abrevia a espera dos nossos irmãos, Senhor. E aqueles, ó Pai, que estão agora no leito de enfermidade, talvez esse que está me ouvindo, está passando por uma situação irreversível, está vivendo um trauma, uma perda, está cansado, está, Senhor, angustiado, se sente fraco, se sente, Senhor, desanimado. Mas eu peço em nome de Jesus, sopra o Teu Espírito, Senhor. Derrama sobre esse irmão, sobre essa irmã, a força necessária para continuar nesta caminhada. Não permita, Senhor, de forma alguma, que ele venha desistir, mas enche-o da Tua presença. Senhor, toma na palma das Tuas mãos, derrama sobre ele o bálsamo da Tua presença, Senhor, e dê a ele um renovo. Senhor, visita esse leito de enfermidade, visita essa causa impossível, Senhor. Visita, Senhor, nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, e dá uma resposta, Senhor. Entra com provisão e entra com providência. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, Senhor, pelo precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, fica firme. Não abra mão do seu relacionamento com o Senhor. Se você cair, não desista. Não fique escandalizado com a sua velha natureza. Se você tropeçou, se você está tropeçando, não se escandalize com o velho homem. Sabe quem é o velho homem? Olha aqui, ó, Gálatas, no capítulo 5. Né? Gálatas, no capítulo 5, nos mostra a personalidade da velha natureza, não é? Então, Gálatas, no capítulo 5, versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Bom, e aí vem aqui dando as características do fruto dessa carne. O que essa carne, o que essa velha natureza gosta? Ela gosta de prostituição, de impureza, de lascívia.
Ela gosta de idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Olha, irmãos, essa é a velha natureza. Não se escandaliza com ela, porque dela não vem nada que preste. Então, caso você tropeçou, caso você está fraco espiritualmente, se por um acaso você tem se embaraçado com a velha natureza, não se escandalize com ela. Agora, olhe para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, para aquele que nos resgatou e que nos deu uma nova natureza, porque a palavra de Deus diz que o fruto do Espírito versículo 22, é caridade, é gozo, é paz, é longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, continue a fortalecer essa nova natureza, porque a nova natureza, ela se compraz em fazer a vontade de Deus. Fica na paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe.